Oi pessoal, eu sou a Marcela, estudante de jornalismo da Unifor, e hoje eu estou aqui na Bienal do Livro, onde a TV da Unifor vai estar fazendo uma cobertura especial. Estou aqui com a Cláudia Marcos e a gente vai bater um papo sobre os livros que ela trouxe para apresentar. Tudo bem? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os livros, a senhora trouxe algumas edições, né? Tem algum especial que queira comentar sobre? Tá ótimo. Então, eu sou autora desde 2000, já há bastante tempo. Sou paulista, cheguei no Ceará, em Fortaleza, em 97, me apaixonei pelo Ceará, fiquei, né, até hoje. Então, eu falo assim, eu sou mais cearense do que paulista. E aqui eu tive a oportunidade, recebi o primeiro convite para escrever uma coleção de livros didáticos, né? Então, era uma coleção de educação infantil de 2 a 5 anos. E aí eu falei, meu Deus, eu sempre fui professora, supervisora, então sempre na área da educação, e como é que seria, né, a parte da escrita? E me apaixonei também, né? Então eu acho que o educador tem muito isso. Eu conto histórias para a criança, a gente ensina através de histórias, né? E músicas. Então não foi tão difícil transformar isso em uma coleção de livros didáticos. E aí tinha um sonho há muito tempo, olha, desde aí de 2000, e eu então desde que com 16 anos eu ganhei a minha primeira turma de educação infantil. Eu dava aula para crianças de 3 anos e sempre contando história, e o sonho era escrever história para criança. E agora, olha, em 2025 eu estou vendo essa coleção de livros, né, literários para crianças de 6 a... são leitores iniciantes, né, a partir de 6 anos. E esse sonho se concretizar. Então eu falo sempre, nunca é tarde para a gente realizar sonhos, né? Então eu já escrevo há muitos anos para o livro didático e essa é a primeira coleção. E como é que ela nasceu? Das histórias e das crianças, né? Que eu convivi, de famílias. Hoje também eu atuo como psicopedagoga, né? Em consultório particular. E as crianças que vinham, sempre há uma dificuldade, né? Então, há relatos de bullying, há relatos de baixa autoestima, há relatos, né, porque há alguma coisa na aprendizagem. Então, a maioria dos meus alunos tem dificuldade na leitura e na escrita. Então, há trocas de fonemas, né, ou TDAH, que é a questão da falta, né, da estabilidade de atenção. Então, essas histórias fizeram com que eu imaginasse personagens e escrevesse. Então, eu posso contar um pouquinho de cada um? Pode ficar à vontade. Então pronto, aqui é o problema do Sr. X. É uma história que eu acho assim muito divertida e até pelo título, né? O Sr. X chegou uma hora com baixa autoestima e disse que não era importante no alfabeto, que ele não se sentia importante como o A, o B e o C. E aí ele sumiu, ele foi passear, foi tirar umas férias e aí queriam saber onde é que estava o X. E nesse meio tempo que ele desapareceu, houve uma confusão, não só no mundo das histórias, mas no mundo da matemática, no mundo das ciências, né? E aí ele viu a importância que uma letrinha só, um X, podia fazer no mundo todo. E aí, quando foram procurar por ele, ele teve esse reconhecimento. Olha, eu era importante, né? E é nessa equipe toda que era o alfabeto. Então, é uma historinha bem divertida. O ilustrador, o Arthur, pegou, olha, só para mostrar um pouquinho para vocês, aqui é o detetive que foi atrás do sumiço dele, né? Então, isso tudo a gente vai construindo também junto com os ilustradores, né? Junto com quem vai fazendo o livro. O Heitor, o astronauta, é aquele menino que sonha com as estrelas, que sonha com o planeta. Então, é bem também da faixa de 6 anos, onde eles amam, né? Então, as crianças, o preferido delas é esse. Porque, eu quero o Heitor, eu quero ver o planeta, as estrelas. Então, também dentro desse universo. A aranha amiga é uma história de inclusão, porque ela é uma aranha boa, ela é uma caranguejeira azul e ela existe. Realmente, elas não são agressivas. Vocês já viram que algumas pessoas, elas criam aranha em casa, sim, né? Que é até meio... Então, ela é uma das que realmente pode, às vezes que elas não são. Só que todo mundo via, ficava morrendo de medo pela aparência, que ela é grandona e tudo, e aí ela não tinha amigos. Né? E todo mundo, e ela foi tentar salvar um besourinho que estava preso e acharam que ela estava fazendo mal para o besourinho, e aí dá a confusão e ela fica muito triste por esse julgamento, né? Já julga o livro pela capa.
E aí até se descobrir que realmente ela é do bem, né? Então a gente vai questionar essa questão do julgamento com as crianças, né? E aí a gente, quando alguma criança em sala de aula tem alguma dificuldade, então a gente pode trabalhar, né, o anti-bullying, trabalhar valores, né, com o livro. E a Zebra Zuleika também, aqui é uma coletânea, aí eu nem abri, né, para vocês olharem as ilustrações, só rapidinho. Aqui, que fica bem nesse universo, ó, de sonho, né? Que ele sonhava acordado. Todos os livros são o mesmo ilustrador? Trabalhou com mais de um? Mais de um, isso. Para cada um é legal essa diversidade, eu acho que de traços, né? Então fica bem legal. E a Dona Aranha, a ilustradora Eduarda Castro, a Duda também, que é uma fofa. E olha, outra coisa legal. A gente trabalha com estagiários também, estudantes, e elas foram para lá, ela está fazendo a parte de designer gráfico, e aí ela ilustrou, também foi o primeiro livro dela de educação infantil, para crianças pequenas, e ficou fofa, e a gente foi trabalhando junto, como é que era a aranha que eu imaginava, e como é que ela ia fazer essa aranha. E aí a gente pesquisou que era a aranha azul, né? Que existia mesmo, e os personagens lá, os moradores do jardim. E aqui são várias histórias, aí tem uma historinha para cada que a gente escolheu, e essas histórias aqui também foram ao longo da trajetória como autora, né? Então em alguns livros aparecem as histórias, né? Aqui é o novelo foi um gato que eu tive mesmo, e era muito fofinho, e era muito peludo, e por isso que ele teve o nome de novelo, né? E as crianças também podem se identificar, o quero-quero. Aí esse também é muito bonitinho, que é o bicho da seda, fazendo as histórias, né? E aí, pronto. E aqui o Sonho da Turma é uma coleção já para ensinar educação financeira. É a professora Olga, que tem uma turma, e eles têm um sonho de ir viajar no final do ano. E aí, como é que eles iam arrecadar dinheiro? E através de vários projetos que ela realiza com as crianças, ela vai perguntando, ó, a escola viva, aí aqui é aquele que o professor fica, né, e escolhe como receber as crianças. E aí eles conseguem arrecadar o dinheiro, né, o planejamento todinho, para eles realizarem sonhos. Então as crianças começam a perceber que tem que planejar, né, que tem que fazer uma série de ações e metas para que o sonho seja realizado, senão o sonho fica só no sonho, né? Então são algumas amostras aqui e espero que vocês tenham gostado, e a gente já convida todo mundo para vir aqui ao stand 145 na Bienal do Livro para conhecer esses livros e muito mais histórias que a gente tem para contar e para entregar para vocês. Muito legal. E sobre o processo de criação do livro? Como é ter a ideia e ela visualizar ela sendo escrita, visualizar as ilustrações que tem que passar para o ilustrador, também o cuidado que deve ter porque a senhora escreve para um público muito novo. Isso. O cuidado que deve ter para os professores trabalharem com as crianças, para os pais trabalharem com os filhos, como é esse processo? Isso, exatamente. Nasce muito da vivência. Eu acho que é assim, por eu ter desde os 16 anos, né? Eu estou nesse universo de criança, de educação infantil. Então, quando você fala para a criança, você tem que pertencer ao universo dela, em primeiro lugar, né? Porque senão ela fala, é estranho. Então, quando eu trago um astronauta, eu sei que ele vai gostar, porque ele se identifica, porque está naquela fase muito da fantasia, do sonho, né? E aí a gente pensa, quando a gente está contando uma história, você está ali, né? Você já imagina como é que é aquele personagem. Então há realmente um briefing, né, uma conversa com o ilustrador, para que a gente chegue ao que ele pensa e no que eu penso. Por exemplo, até a gente chegar na Dona Olga, e aí a primeira coisa ele falou, olha, eu não quero que você me fale, eu vou ilustrar a minha Dona Olga. Não tinha nada a ver com o que eu imaginei. Isso é off, né? Aí era assim, eram estereótipos, né? E a gente tem que ter cuidado com isso também. Era uma mulher mais velha, sabe? Assim, mais gordinha. Aí, às vezes também com óculos, né? É que nem vovó. Hoje eu sou avó. Eu tenho um netinho de 1 ano e 2 meses. Então eu não vou me identificar com aquela vovó de coquinho, cabelinho branco, gordinha fazendo tricô. Isso é um estereótipo, né? Que hoje a gente já não se encaixa mais. Aí eu falei pra ele que a minha professora, Dona Olga, sabe qual era inspirada em quem? Adivinha?
Com a professora bem legal. Na professora Helena de Carrossel? Ah, não. A outra. Da professora Maluquinha, do menino Maluquinho, do Ziraldo. Aí, sabe, aquela bem assim, que é bem pra frente, bem diferente. Aí eu falei pra ele, é mesmo? Eu falei, e eu quero ela bem com a diversidade e tudo. Aí a gente foi montando, aí chegou na dona Olga, que eu tava aqui, né, da professora Olga, na minha cabeça. E os meninos também, a turminha, né, tem que ter, muito diferente por conta da diversidade. Tem que ter um com óculos, tem que ter o gordinho, tem que ter aquele, né, às vezes até a gente coloca, às vezes na cadeira de roda, para ter a questão da inclusão e da diversidade. E sair um pouco dessa questão de estereótipos, como você falou bem, essa responsabilidade que é escrever para a criança, porque você está formando. Então, se eu fico ali, né, só colocando estereótipos e coisas que a gente não quer. Por exemplo, as minhas meninas, elas são poderosas, né? Então, a professora não é aquela princesa que fica ali passiva. Hoje a gente já coloca, e aqui é o tema, né, da Bienal, são as mulheres, o empoderamento. Então, a gente tem que trazer as meninas. Então, elas estão ali, elas são campeãs de judô. Então, a gente traz, elas são cientistas. A gente traz esse universo para a gente fazer a formação mesmo. Então, a criação é muito isso. O que você quer passar como mensagem para esse público de educação infantil, de infanto-juvenil, né? Então, eu acho que é essa responsabilidade maior. E aí, quando ficar pronto, a gente adora. No início, a senhora falou um pouquinho sobre realizar o seu sonho, mesmo que um pouco mais tarde. Queria saber se tem algum recado que a senhora queira deixar para as mulheres, para as meninas que têm um sonho também de ser escritora, que desejam ser escritoras, assim como a senhora. Pronto, ano que vem eu já estou fazendo 60 anos, 6.0. Aí a gente também fala na questão do etarismo, né? Das mulheres nessa fase também irem perdendo posições, né? E hoje a gente vê muitas mulheres e artistas falando na internet sobre isso, né? Então eu acho que nunca é tarde para realizar sonhos, né? Eu acho que agora, a partir dessa fase, né? Acho que 60 e mais, eu vou ter muitos projetos pela frente. Então, eu acho que projetos e sonhos nos movem. Então é isso, é mulher. Eu acho que qualquer faixa de idade, sendo criança, jovem, mais velhas, elas têm, eu acho que a gente tem que ter esse espaço, né, na nossa sociedade, no mundo, ter esse poder mesmo, sabe, de se posicionar. E a nossa fala, ela tem que ser muito ouvida, né? Então eu acho que a cada fase que a gente está, como vocês aí, né, também trazendo isso, né, de aprender, de estar o jornalismo, a gente como autor, trazer para que esse mundo realmente seja melhor, sabe? Para a gente construir, eu acho que a gente tem essa responsabilidade com quem está chegando, vocês e a gente, né, que já está há mais tempo nisso, de realmente ter um mundo melhor. Acho que pós-pandemia a gente viu muita coisa, hoje a gente está vendo guerras, né? Está vendo aí uma guerra econômica, e aí daqui a pouco o problema da imigração, eu vejo, e eu dá vontade de colocar tudo isso em livro, em história, sabe? Aí eu falo assim, meu Deus, é muita ideia que a gente tem, mas eu acho que uma criança que leia e que ela consiga perceber essa mensagem de um mundo melhor, de trazer esse bem, sabe, para todos, eu acho que já valeu a pena. Certo. Queria agradecer a senhora pelo seu tempo, convidar vocês a virem aqui visitar, conhecerem as obras e que fiquem ligados aqui no canal do YouTube da TV Unifor, porque vamos ter muitos conteúdos legais aqui pela Bienal.